A vida não pede licença para nos testar. Um dia tudo parece em ordem, e no outro, o chão se abre sob nossos pés sem aviso. É nesse instante que surge a grande questão. Você vai se perder no desespero ou vai descobrir a força que ainda não sabia que tinha? Este vídeo é para você que já se viu à beira do colapso, mas ainda busca permanecer de pé, mesmo quando o mundo parece querer te derrubar. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque aqui você encontra reflexões que podem transformar sua forma de enxergar a vida. E fique comigo até o final, porque vou te conduzir por uma jornada que pode mudar para sempre a maneira como você encara suas dores e desafios. Agora prossigamos. Imagine-se caminhando sozinho em uma estrada escura. O silêncio ao redor é pesado, o coração bate forte e a mente grita que não há saída. Mas existe algo dentro de você que insiste, que resiste, uma voz quase imperceptível que sussurra: continue. Essa força não aparece nos dias fáceis. Ela nasce justamente no meio da tempestade. Ela é forjada na perda, no erro, na rejeição, na frustração. É na pressão que o ser humano descobre do que realmente é feito. Quantas vezes você acreditou que não suportaria mais, e mesmo assim suportou? Quantas vezes pensou que era o fim, e ainda assim amanheceu em pé no dia seguinte? Cada cicatriz invisível que você carrega é a prova de que não existe fragilidade que não possa ser transformada em firmeza. A vida pode até te colocar de joelhos, mas é você quem decide se vai permanecer lá ou se vai levantar. E essa decisão, silenciosa e quase invisível para os outros, pode ser justamente o que vai definir o rumo da sua história. Hoje, vamos mergulhar nesse ponto essencial: o poder de permanecer firme quando tudo desmorona. Não como uma ideia distante, mas como uma verdade que já vive em você. Porque a sua força não é algo que precisa ser criado do zero. Ela já existe mesmo que adormecida, esperando para ser despertada. A dor chega sem pedir permissão. Pode ser uma perda inesperada, uma decepção profunda, um fracasso que parecia impossível, ou até o silêncio cruel de quem você mais esperava apoio. É como se a vida tivesse prazer em nos lembrar que nada está sob o nosso controle. Nessas horas, a mente busca explicações, procura culpados, tenta entender por que isso aconteceu. Mas não importa quanto você pergunte, a resposta nunca vem de fora. O verdadeiro encontro acontece dentro de você. Alguns se quebram ao primeiro golpe, outros, mesmo feridos, permanecem de pé. E é aí que mora o mistério da força humana. Ela não se revela em tempos de calmaria, mas no instante em que tudo desmorona. A dor, apesar de insuportável, é também um convite. Um convite para olhar para dentro e encontrar algo que antes estava escondido. Ela expõe as rachaduras, mas também mostra onde está a fundação. Quando você permanece firme em meio ao caos, você descobre que pode ser maior do que imaginava. Não porque não sente, não porque não chora, mas porque decide continuar mesmo com lágrimas nos olhos. Essa firmeza não é ausência de fraqueza. É a coragem de avançar apesar dela. É a decisão de não permitir que a dor se torne a sua identidade. O caos pode até roubar os seus planos, mas não pode roubar a sua capacidade de escolher. E essa escolha é o que te diferencia. Você pode ser arrastado pela corrente ou pode firmar os pés e atravessar com dignidade. E quando você entende isso, a dor deixa de ser apenas sofrimento. Ela se transforma em revelação. Porque diante do colapso, o que permanece não é o que você perdeu, mas quem você decidiu ser. Quando tudo desaba, a mente se torna o seu maior inimigo. Ela cria labirintos de pensamentos, cada um mais pesado que o outro, sussurrando que não há saída, que não adianta tentar. É nesse momento que a batalha não é contra o mundo, mas contra si mesmo. O impulso natural é lutar contra a realidade, resistir ao que não pode ser mudado. Mas a força, muitas vezes, não está em resistir, e sim em aceitar. Aceitar não é desistir, é reconhecer o que está além do seu controle e focar naquilo que ainda pode ser transformado. Quando você entende isso, descobre um poder silencioso, o poder de escolher sua postura diante da vida. O caos pode destruir seus planos, mas não pode roubar sua atitude. Ele pode bagunçar o caminho,
mas não pode ditar o próximo passo que você decide dar. Permanecer firme não significa controlar tudo, mas sim controlar a si mesmo. E é nesse domínio interno que nasce a verdadeira liberdade. Você pode perder pessoas, pode perder coisas, pode perder momentos que nunca voltarão. Mas se não perder a si mesmo, nunca estará totalmente derrotado. Cada queda traz consigo uma oportunidade de prova. Provar que a sua essência é mais forte do que as circunstâncias. Provar que a dor pode até dobrar, mas não precisa quebrar. É nesse silêncio interior que mora a firmeza. Uma serenidade que não se abala com os gritos do mundo, porque ela nasce de dentro. E quando você encontra essa paz, descobre que mesmo quando tudo ruir ao redor, você ainda pode permanecer inteiro. Existe um instante em que tudo parece insuportável. O peso é grande demais, o coração acelerado demais, a esperança pequena demais. É nesse ponto que muitos desistem. Mas também é nesse ponto que alguns escolhem permanecer. Essa escolha não é dramática, não é heróica como nos filmes. Ela é silenciosa. É feita em meio às lágrimas, no escuro do quarto, na solidão da madrugada. Quase ninguém vê, quase ninguém aplaude. Mas é nessa decisão invisível que se revela a grandeza de um ser humano. Não é sobre ser invencível, é sobre ser resiliente. Não é sobre não cair nunca, é sobre se levantar sempre que cai. Quem decide ficar de pé em meio à destruição prova que a vida pode arrancar quase tudo, menos a dignidade de resistir. Você não precisa gritar para ser forte. Às vezes, a força é apenas se recusar a ceder, mesmo quando o mundo inteiro parece empurrar você para baixo. E essa postura muda tudo. Porque quando você decide não desistir, algo dentro de você começa a se reorganizar. O caos deixa de ter poder absoluto. E você, aos poucos, descobre que pode ser farol em meio à escuridão. Outros olham e pensam: se ele conseguiu, talvez eu também consiga. E é assim que sua resistência se torna inspiração. Mesmo sem perceber, você fortalece não só a si mesmo, mas também os que caminham ao seu lado. Sua dor passa a carregar um sentido maior. Ela não apenas te molda, mas se torna exemplo vivo de que é possível resistir. A vida não é justa. E talvez nunca seja. Mas a injustiça não é motivo suficiente para desistir. Pelo contrário, é justamente diante dela que a firmeza ganha forma. Muitos acreditam que a dor é apenas castigo, quando na verdade ela pode ser mestra. Ela não fala com palavras, mas ensina com cortes. Cada decepção carrega uma lição. Cada perda aponta para o que realmente importa. Cada queda revela o que precisa ser fortalecido. É claro que dói. É claro que você preferiria aprender de outra forma. Mas a verdade é que nenhuma alegria ensina o que a dor consegue ensinar. A dor vai fundo, marca, imprime na alma aquilo que você nunca mais esquece. Permanecer firme não significa ignorar esse sofrimento. Significa não deixar que ele seja em vão. Significa transformar feridas em sabedoria. Significa usar cicatrizes como lembretes de quem você precisou ser para sobreviver. Talvez você já tenha se perguntado: por que eu? Mas essa não é a pergunta que vai te fortalecer. A pergunta certa é: para quê? Para que essa dor entrou na sua vida? Para que essa queda aconteceu agora? Para que esse silêncio foi imposto? Quando você muda a pergunta, muda também a resposta. O que antes parecia um fardo se torna propósito. O que antes parecia punição se transforma em direção. E o propósito é o que sustenta os fortes quando todos os outros já caíram. Você já percebeu que os momentos mais difíceis da sua vida foram também os que mais moldaram quem você é hoje? As perdas te ensinaram a valorizar o que ficou. As falhas te ensinaram a importância da humildade. As rejeições te ensinaram a buscar dentro de si o valor que o mundo não te deu. Por isso, quando tudo desmorona, não se veja como vítima. Veja-se como aprendiz. Não alguém que sofre por acaso, mas alguém que está sendo forjado para algo maior. Há um momento em que você finalmente entende que não controla quase nada do que acontece lá fora. As pessoas mudam sem te avisar. Os planos que pareciam certos desmoronam de repente. O inesperado bate à porta quando você menos espera. E é nesse choque que a maioria se perde, tentando segurar o que não pode ser segurado. Mas existe um território que o caos não consegue invadir.
o território dentro de você. Esse é o verdadeiro campo de batalha. Não é o mundo externo. É a sua mente. São as suas escolhas. É a sua reação. Quem descobre isso passa a enxergar a vida de forma diferente. O caos externo não pode roubar a paz interna se você não permitir. É como estar no olho de um furacão. Tudo ao redor gira em fúria, mas no centro existe calma. E essa calma é sua. Ela não surge do nada. Ela precisa ser cultivada. Ela é resultado de disciplina, de treino, de pequenas escolhas diárias. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você pratica o silêncio interno, mais forte ele se torna. Permanecer firme é decidir que o barulho do mundo não vai definir a sua serenidade, que as vozes externas não vão ditar a sua verdade, que o vento não vai carregar sua essência. O mundo pode gritar, mas dentro de você pode existir silêncio. O caos pode pressionar, mas dentro de você pode existir ordem. E quando você descobre esse espaço interior, nada lá fora te assusta da mesma forma. Porque você entende que a verdadeira fortaleza não é feita de muros externos, mas de raízes internas. É algo que ninguém pode tirar, nem mesmo a tempestade mais violenta. Essa é a força que sustenta os que permanecem em pé quando todos os outros já caíram. O que mais destrói não é sempre o que acontece lá fora. Muitas vezes o verdadeiro inimigo está dentro de nós. A dor externa pode ser intensa, mas passageira. Já as marcas que permitimos que ela deixe podem durar uma vida inteira. Uma decepção pode se transformar em rancor. Uma perda pode se transformar em amargura. Uma falha pode se transformar em desistência. Mas nada disso é inevitável. São respostas, são caminhos, são escolhas que fazemos. Você não precisa permitir que a dor se torne sua identidade. Você não é apenas o que perdeu. Você não é apenas o que falhou. Você não é apenas as críticas que recebeu ou as vozes que duvidaram de você. Você é, acima de tudo, aquilo que escolhe continuar sendo. Essa decisão é silenciosa. Quase ninguém vê. Não existe aplauso nem reconhecimento imediato. Mas é justamente esse silêncio que revela sua grandeza. Ela acontece em pequenos momentos, quando você escolhe se levantar, mesmo cansado, quando você decide respirar fundo, em vez de reagir no impulso, quando você continua caminhando, mesmo sem enxergar o fim do caminho. Tudo o que você alimenta dentro de si cresce. Se você alimenta o rancor, ele se fortalece. Se você alimenta a esperança, ela floresce. E essa escolha interna, feita repetidamente, começa a mudar tudo ao redor. O mundo pode continuar difícil, as circunstâncias podem continuar desafiadoras, mas dentro de você nasce uma liberdade que ninguém pode tirar. É a liberdade de não ser definido pelo que te aconteceu, mas pelo que você decidiu ser diante do que aconteceu. Permanecer firme é não se prender às prisões invisíveis que a dor constrói. É não transformar feridas em correntes. É sentir o peso, mas não deixar que ele se torne um destino. Porque no fim, a força verdadeira não está em nunca sentir dor, mas em nunca permitir que ela dite quem você será. Muita gente confunde firmeza com dureza. Acredita que para resistir é preciso se tornar pedra, se fechar para o mundo, endurecer até perder a sensibilidade. Mas essa visão é enganosa. A verdadeira firmeza não é rigidez, é flexibilidade. Assim como uma árvore que sobrevive à tempestade não porque é inflexível, mas porque sabe se curvar. Ela balança com o vento, cede quando necessário, mas suas raízes a mantêm firme. O ser humano que aprende a se curvar sem se quebrar descobre a verdadeira arte de permanecer. Não se trata de se tornar frio. Trata-se de se tornar sábio. Não é sobre fechar o coração, mas sobre abrir os olhos. O sofrimento pode até tentar endurecer você, mas também pode refinar. E essa escolha é sua. Permitir que a dor te transforme em pedra ou em diamante. A firmeza não está em não sentir nada. Está em sentir profundamente e, ainda assim, não se deixar dominar. Está em chorar quando for preciso, mas não desistir depois da lágrima. Está em se curvar diante da pressão, mas não deixar que a pressão te quebre. Quem confunde firmeza com frieza acaba se isolando. Mas quem entende que firmeza é equilíbrio, descobre como seguir em frente sem perder a humanidade. É possível ser forte e, ao mesmo tempo, sensível. É possível ser firme e, ao mesmo tempo, compassivo.
O que sobra depois que tudo desmorona não é apenas a destruição, mas a essência que resistiu. E essa essência é moldada dia após dia, nas pequenas escolhas que você faz, na forma como reage ao inesperado, na forma como trata os outros, mesmo quando está em dor, na forma como continua, mesmo quando nada parece fazer sentido. Permanecer firme, então, é aceitar que a vida vai te testar inúmeras vezes. Mas é também confiar que nenhum teste será capaz de apagar quem você realmente é. Os maiores inimigos da sua firmeza raramente estão fora. Eles não são apenas os problemas que a vida traz, as perdas que você sofre ou as dificuldades que aparecem de repente. Na verdade, os inimigos mais cruéis estão dentro de você. São vozes que insistem em dizer: você não consegue. São memórias que repetem fracassos passados como se fossem profecias do futuro. São medos que te paralisam antes mesmo de tentar. E são dúvidas que corroem sua confiança como gotas que, pouco a pouco, abrem rachaduras na rocha. Esses inimigos não nascem grandes. Eles crescem porque você os alimenta. Cada vez que você acredita mais no medo do que na esperança, ele cresce. Cada vez que você repete para si mesmo que não vai conseguir, essa mentira ganha força. E quando percebe, já está preso em correntes invisíveis que você mesmo ajudou a forjar. Mas há uma verdade libertadora. Essas correntes não são inquebráveis. As vozes internas parecem gigantes, mas na verdade são sombras ampliadas. E sombras só existem quando falta luz. Quando você acende a luz da coragem, descobre que esses monstros eram menores do que pareciam. A vida vai te colocar diante dessas sombras. Ela vai testar a sua força não apenas com situações externas, mas com batalhas internas. E nesse momento, a escolha é clara: fugir ou atravessar. Fugir pode parecer mais fácil, mas é apenas uma trégua temporária. Atravessar é doloroso, mas é o único caminho para crescer. Atravessar não significa não sentir medo. Significa caminhar apesar dele. É dar um passo trêmulo, mas dar o passo. É ouvir a dúvida gritar e, ainda assim, continuar em frente. É enfrentar os pensamentos que tentam te derrubar e responder com ação. Cada vez que você atravessa, você prova a si mesmo que é mais forte do que imaginava. Prova que o medo não precisa te governar. Prova que a dúvida pode estar presente, mas não precisa te definir. E cada vitória interna, por menor que pareça, vai construindo uma muralha de confiança que nada externo pode derrubar. Essa é a jornada silenciosa dos que não desistem. Não há aplausos, não há plateia, não há medalhas. Mas existe algo maior: a certeza íntima de que você não se rendeu. E essa certeza vale mais do que qualquer reconhecimento. Porque a verdadeira firmeza não é sobre ser visto, é sobre ser vivido. Quando tudo desmorona, é comum acreditar que chegou ao fim. O coração aperta, a mente se perde em labirintos escuros e a esperança parece distante demais. Mas é nesse ponto que a vida sussurra, silenciosamente: não acabou. Ainda há em você algo que o mantém de pé, mesmo quando tudo diz para cair. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Não precisa ter todas as forças agora. Não precisa ter respostas para cada pergunta. Precisa apenas se manter presente. Dar um passo, ainda que trêmulo. Respirar fundo, ainda que com dor. Seguir, mesmo sem garantias. A vida não exige perfeição, ela exige presença. E a presença é o que sustenta os que não desistem. Enquanto você permanece, algo dentro de você continua vivo. E essa chama interna, mesmo pequena, é suficiente para iluminar a escuridão. Ela pode vacilar, pode se reduzir a quase nada, mas nunca desaparece. E é essa chama que prova que você é maior do que pensa. Prova que nenhum caos é capaz de roubar sua essência. Prova que sua força não depende do que acontece fora, mas do que você escolhe cultivar dentro. A tempestade vai passar, o barulho vai cessar, o peso que parecia insuportável vai se tornar lembrança. E o que restará será você, mais forte, mais consciente, mais inteiro. A vida continuará testando sua firmeza. Haverá novos desafios, novos silêncios, novas quedas. Mas agora você sabe. Não é o caos que define quem você é, mas a forma como você decide enfrentá-lo. Você não é o que perdeu. Você não é o que falhou.
Você não é as cicatrizes que carrega. Você é a prova viva de que é possível permanecer de pé, mesmo quando tudo desmorona. E essa talvez seja a maior vitória da existência humana. Não vencer todos os dias, mas não se entregar em nenhum deles. Esse é o poder de quem resiste. Esse é o legado invisível de quem escolhe continuar. E essa pode ser, a partir de agora, a sua história.